Dia 8 de abril de 2024, 5 horas da tarde. E até o momento, o Vasco da Gama não avançou por ninguém na janela de transferências. A pergunta que fica é: será que internamente estão satisfeitos com o atual momento do Vasco? Domingo que vem, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro. Ainda não temos um ponta, ainda não temos um primeiro volante titular e não contaremos com a presença do nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. O que será do Vasco domingo em São Januário? É uma pergunta que fica e principalmente preocupa o torcedor vascaíno. E a gente, é claro, aqui neste Fala Gigante vai trazer algumas informações importantes sobre hoje que acontece no mercado do nosso Vasco da Gama. Temos algumas atualizações, vamos falar aqui sobre Emanuel Martínez, falar também sobre o volante Marlon Freitas e trazer algumas novidades sobre o volante Kaique. Muitas informações, muitas novidades a você que está aí do outro lado. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, porém é claro, né, antes de começar, como sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, temos também o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante que sai sempre na parte da noite. Então é claro, se inscreva aí no canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E também ative seu sininho de notificação, compartilhe o nosso canal para os seus amigos e se torne um membro do canal do Gigante Vasco. Show! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto aqui com vocês sobre o mercado, sobre reforço, eu quero trazer uma informação que de fato, assim, chateia. Chateia, porém principalmente evidencia que é o trabalho ruim hoje feito pelo CEO Lúcio Barbosa à frente da SAF Cruz Maltina. A gente reclamou tanto do Luiz Melo no ano passado, vocês lembram? Luiz Melo, um CEO que era torcedor do Flamengo, assumido inclusive, e que além de ser um torcedor do Flamengo, à frente do departamento de futebol não comandava um bom futebol, né? Não comandava bem a SAF do Vasco da Gama. Após tanta pressão, a demissão foi pedida e ela aconteceu. Nesse momento, o Lúcio Barbosa é o CEO do Vasco. Mas o trabalho é ruim também. O trabalho do CEO Lúcio Barbosa não é bom. O Vasco é uma equipe que não trouxe reforços até agora. O Vasco é uma equipe que se reforçou mal no início da temporada. E acima de tudo, o ex-diretor executivo Alexandre Matos veio a mando de Lúcio Barbosa. Então nada que o Lúcio fez ainda no comando do departamento de futebol do Vasco foi bom. E essa é uma grande realidade. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente teve a informação nessa tarde agora, de segunda-feira, que o Fluminense anunciou seu novo patrocinador master. O novo patrocinador master do Fluminense será a Superbet. A Superbet é uma casa de apostas que, além do Fluminense, já patrocinava também o São Paulo. Uma empresa, inclusive, cotada, né, para patrocinar o Vasco da Gama. Estará pagando ao tricolor carioca 52 milhões de reais anuais. 52 milhões de reais, um altíssimo valor para uma equipe que de fato hoje é o atual campeão da Copa Conmebol Libertadores, mas tem uma expansão de marca muito pequena, principalmente quando comparado ao Vasco. O Vasco é uma equipe de massa, o Vasco é um clube que está de norte a sul do Brasil, o Fluminense não é esse clube, mas conseguiu fechar esse patrocínio no valor de 52 milhões de reais. Enquanto o Vasco nem sequer patrocinador master tem. Isso é de fato assim inacreditável, surreal mesmo. O Vasco está desde o início do ano sem o patrocinador master. As primeiras partidas do Vasco feitas em Punta del Este, no Uruguai, já não havia dentro de campo as camisas o patrocinador da Pixbet. O Vasco fechou essa parceria com a Pixbet no final do ano passado e até o momento não achou um patrocinador master. Estamos em abril. O Vasco estreou no ano em janeiro. 3 meses, vai completar 4 meses já, em que o Vasco está jogando sem um patrocinador master, sem uma renda importante. Então é realmente surreal, é o atestado de um trabalho ruim hoje feito por esse departamento de futebol do Vasco da Gama. Eu falo departamento de um modo geral, como o Vasco da Gama SAF. É ruim o trabalho de Lúcio Barbosa. É um absurdo, até o momento, o Vasco ainda não ter um patrocinador master estampado em sua camisa. E o trabalho não é ruim apenas no lado, assim, administrativo, que é sem patrocinador master, o Vasco até o momento não tem um diretor comercial, o programa de sócios é ruim. É de fato um problema em vários âmbitos, né? Vários aspectos,
como principalmente se tratando dentro das 4 linhas. O Vasco estreia no próximo domingo contra o Grêmio. E o torcedor vascaíno não tem nenhum motivo para se motivar com esse jogo, para estar animado. Há uma grande preocupação com o Vasco, com esse elenco, enfrentar o atual campeão do Campeonato Gaúcho, com Diego Costa, com Soteldo, com bons jogadores dentro do seu elenco. Enquanto isso, o Vasco, que deveria procurar bons jogadores no mercado, está deixando passar. Tem uma música, aqui cantada muito, é uma marchinha, que fala, esperando a banda passar, acredito que cantando canções de amor. E o Vasco está assim, está esperando a banda passar na sua frente e não faz absolutamente nada sobre isso. Um dos nomes, por exemplo, que a comissão técnica de Ramon e Emiliano queriam para o Vasco da Gama, nomes de fato pedidos: Carlos de Penha, uruguaio, de 32 anos de idade, jogador assim rodado, no futebol europeu, jogador de Peñarol, jogador de River Plate, jogador de Internacional, de CSKA Moscou, nome que interessa. Mas o Vasco até o momento, meu amigo torcedor, não avançou nas conversas. Era um nome que o Vasco se interessou e se interessa nessa janela, mas não colocou como prioridade, ou seja, vamos deixar levar com a barriga. Chega lá no dia 16, 17, o Carlos de Penha ainda não tiver fechado com ninguém, a gente vai no Carlos de Penha. Só que o que acontece? Ele já está fechando. Nesse momento, as informações que nós tivemos é que o Uruguai tem negociações avançadas com o Bahia. Vai chegar ao clube baiano e reforçar a equipe nessa temporada de 2024. Hoje o Carlos de Penha, inclusive, já negocia com o Internacional uma rescisão contratual. Vai ficar livre no mercado e o Vasco vai perder essa boa. Um bom jogador para completar o elenco. Um ponta esquerda que o Vasco hoje não tem no grupo. E mais um jogador que a banda está passando e o Vasco está perdendo. Emanuel Martinez. Foi confirmado, de fato, que o Vasco formalizou uma proposta pela contratação do Emanuel. Porém, foi uma proposta por empréstimo. E o América Mineiro negou. A gente trouxe aqui a vocês um vídeo, do Euler Araújo, salvo engano, que é um dos diretores, do Clube de Minas Gerais, um dos membros do Conselho Administrativo, do Clube Mineiro. E ele confirmou que o América ele quer um empréstimo, ele não deseja a venda nesse momento. Ele quer um empréstimo com obrigação de compra. Ele não quer vender e nem quer um empréstimo com opção hoje. Ele quer um empréstimo com obrigação de compra. Quer um empréstimo, mas lá no final do ano a América vai receber um valor com a venda do jogador. A proposta que o Vasco fez foi um empréstimo com opção de compra. Não é isso que o América Mineiro quer. O América quer um empréstimo, mas lá no final do ano, uma venda. Quer vender Emanuel Martinez. As partes tiveram contato nos últimos dias. Vasco e América Mineiro conversaram no último sábado, quando houve o jogo treino em São Januário. Martinez não viajou com a delegação, mas houve conversas com membros ali do departamento de futebol do Clube Mineiro. Mas o Vasco mesmo assim não conseguiu avançar nas tratativas. Hoje, Emanuel Martinez tem contrato com a América até o final de 2025. A América Mineiro é dono, de fato, de 100% dos direitos econômicos do jogador. Ele foi comprado, à época, por 7 milhões de reais pelo Clube Mineiro junto ao Barcelona de Guayaquil. Então, a América Mineiro quer pelo menos recuperar um valor investido. O América quer 2 milhões de dólares, algo em torno aí de 10 milhões de reais. E nesse momento, o Fortaleza avançou aí nas tratativas pela contratação do jogador. Informação dada pelo César Luiz Merlot de forma exclusiva é que o Fortaleza já chegou até um acordo com o Coelho para a contratação de Emanuel Martinez. Os documentos já estariam sendo até trocados entre as partes para que o Fortaleza anuncie a compra dos direitos econômicos do jogador até o final de 2027. Foi confirmado pelo próprio César Luiz Merlot que o Vasco tentou, mas nunca esteve perto porque somente havia ofertado um empréstimo, sinalizado com a possibilidade de um empréstimo com opção de compra, o que o América Mineiro não quis em nenhum momento. Então, ao Vasco da Gama, ao Lúcio Barbosa, todos aí do departamento de futebol, apenas aplaudir. Perdendo de Penha para o Bahia, perdendo Emanuel Martinez para o Fortaleza, e agora o Vasco só vai ter 2 opções na mesa, que é o Marlon Freitas e o Kaique. O Vasco não desistiu do Kaique, do Marlon Freitas. O Vasco ainda tenta a contratação desse volante que hoje pertence ao Botafogo. É um nome difícil, mas é o principal alvo do Vasco nessa janela de transferências. O Vasco sabe de fato da dificuldade pelo negócio. O Vasco entende que hoje o jogador é titular no Botafogo, entende que o Botafogo vai travar o máximo que pode a saída de Marlon Freitas, mas vai tentar até o final a contratação do atleta, o que para mim é uma grande loucura. Como um jogador que está empregado, é titular e já foi sinalizado ao Vasco que não vai sair por um desejo do Botafogo em si, como esse nome continua sendo o alvo principal do Vasco na janela? Assim, na minha opinião, um grande amadorismo. E o amadorismo maior é saber que internamente, eu falo dentro do Vasco, há um otimismo.
o Vasco tem otimismo com relação ao Marlon Freitas. Há um otimismo interno, né, dentro do departamento de futebol, para que durante esses próximos dias, durante essa semana, as coisas possam andar. Para que o Vasco compre os direitos econômicos do Marlon. Lembrando, a proposta feita pelo Vasco foi um empréstimo com obrigação de compra. O Vasco, nesse momento, pagaria 2 milhões de reais pelo Marlon e lá no final do ano 10 milhões de reais, com valor que chegaria ao total na casa dos 12 milhões de reais. Essa é a proposta, né, formalizada pelo Vasco da Gama. Mas, sinceramente, não sei se é boa, não sei se é viável ficar insistindo, ficar dando murro em ponto de faca, como se diz um ditado. O Vasco vai ficar até o dia 19, tentando a contratação do Marlon Freitas, até o final da janela. Perdeu aí agora, ó. Perdeu agora o Emanuel, vai perder o Carlos de Penha e vai ficar aí, ó, com os olhos completamente voltados ao jogador que dificilmente vai sair. Então é um vídeo assim, a gente traz a informação, mas é revoltante ver os rumos que o Vasco está galgando nessa janela. E aí, dentre esses três que eram as prioridades, né, Marlon, Kaique e Emanuel, o Kaique hoje é o nome mais perto. Que hoje, segunda-feira, está marcada uma reunião com o empresário do volante Kaique e também o Clube Gaúcho, Juventude. Uma reunião para avançar nas tratativas pelo jogador. Tanto Juventude, quanto também o jogador, quanto o próprio empresário do volante Kaique, já deram um sinal verde para o Vasco avançar nas tratativas, para o negócio acontecer. Há uma expectativa muito grande, de fato, né, para que esse negócio avance, para que esse negócio de fato aconteça e o Kaique venha a ser contratado pelo Cruz Maltino. Lembrando, o Vasco colocou na mesa do Juventude 2 milhões de reais. Essa foi a proposta feita pelo Vasco. O Kaique tem contrato com o Juventude apenas até o final do ano. A partir de junho, ou seja, daqui a 2 meses, o Kaique já poderá estar assinando um pré-contrato com qualquer equipe. Então, até com uma certa cautela, né, um certo medo de perder o Kaique de graça daqui a 2 meses, o Juventude pode estar sim aceitando essa proposta do Vasco da Gama e vendendo o jogador. Mas é assim, estranho, no mínimo questionável. O Vasco com tantas ausências, tantas carências, no mercado, né? Perdendo a oportunidade, como perdeu o Carlos de Penha e o Emanuel Martínez, focando em um nome que vai ser difícil de contratar, que é o Marlon Freitas, e ficando com o Kaique, que é um bom nome, é um bom reforço, se destacou com Juventude, mas é uma aposta, não é uma certeza, como o Vasco deveria estar contratando nessa janela. Essa janela deveria para o Vasco contratar certezas, nomes que viessem, pegassem a camisa e entrassem em campo. E o Kaique, tenho quase convicção de que não será esse jogador. Então, são erros atrás de erros. O Fortaleza, a gente falou sobre o Emanuel Martínez, vai pagar aproximadamente 9 milhões de reais pela contratação do jogador. 3 milhões a menos do que o Vasco ofereceu para o Marlon. O Vasco colocou na mesa do Botafogo 12 milhões de reais. Se somar ainda com os 2 milhões do Kaique, 14 milhões de reais no total. O Vasco estaria gastando por Kaique e também Marlon Freitas. Enquanto Fortaleza estaria gastando 9 por um jogador como o Emanuel Martínez, que poderia até fazer a função melhor do que o Marlon Freitas, melhor do que o Kaique no setor de meio campo. Mas são erros atrás de erros, né? Realmente é complicada essa vida de torcedor vascaíno. A gente fica por aqui, esse foi nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira, e voltaremos aí já com Boa Noite Gigante, mais novidades, mais informações aqui a vocês no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.